CPI do MST colhe denúncias contra parlamentar. Deputado é acusado de achacar assentados. A CPI do MST já produz resultados práticos de suas investigações e deve exibir nas próximas sessões um vídeo considerado um tesouro pelos integrantes da comissão que apura invasões criminosas e de propriedades rurais e as conexões dos invasores com outros crimes. No vídeo, confirmado pelo deputado Ricardo Salles, relator da CPI, o Sem Terra afirma que o deputado Valmir Assunção, do PT da Bahia, estaria tomando R$ 125 mil mensais de assentados do MST no estado. Por sua assessoria, Assunção não quis comentar a acusação, alegando que antes precisa ver o vídeo. Ele duvida que a gravação exista. As conexões das lideranças do Sem Terra com atividades criminosas é uma das vertentes do trabalho investigado pela CPI. Outra liderança ilustre, José Rainha, foi preso recentemente acusado de extorquir fazendeiros em São Paulo. São frequentes as acusações de assentados contra lideranças do MST que controla suas vidas. Aí, mais uma bomba. Se esse vídeo existe, tem que vir a público, né? Tem que vir a público. O do general vir a público, lá no 8 de janeiro, esse também tem que vir a público, né? Esse precisa vir a público e eu espero que o José Rainha seja ouvido nessa CPI. É um dos pontos fundamentais, porque essa CPI tem muito a esclarecer nessa questão do MST. Um fato curioso foi que o próprio deputado Ricardo Salles e outros fizeram uma diligência, o que, veja, se você está num processo de investigação, e a CPI é para isso, você precisa investigar, assim como faz o delegado, enfim. E eles foram num desses assentamentos para verificar como é que era, como que funcionava, o que realmente tem lá. E o curioso foi que, quando ele chegou, o argumento foi: vocês não podem entrar aqui porque aqui é da nossa propriedade. Então você veja, né, um movimento declarado sem terra, que se declara sem terra, falando em direito de propriedade. É no mínimo contraditório isso. O que chama a atenção também, doutora, é que tudo vem da falta de ação ou da omissão do governo. Quando você não avança na reforma que você precisa fazer, quando você não avança nessa questão agrária que você precisa analisar, quando você não se debruça de fato em cima disso e fica à mercê, que é o que me parece, de toda uma correlação de forças. Uma correlação de forças e um movimento que, a meu sentir, é totalmente intencional para essa questão das terras, mas veja, voltada para o outro lado, eu não duvido que esse vídeo, quando for, né, levado a efeito e analisado, seja realmente verdade. Falo isso com muita tranquilidade, porque quem conhece a terra de fato, quem veio da terra, e eu vim do interior, então eu sei o que estou dizendo, sabe que não é assim que funciona. Você não dá ali um pedaço de terra. Se você não tem aquilo no seu cerne, na sua raiz, você vai ganhar ali aquele pedaço de terra e você não vai fazer nada. Como acontece com o movimento... Se você não é do campo... Se você não é do campo, não adianta. E isso é uma questão muito clara em relação ao MST. Essas pessoas que ganham essas glebas, esses pedaços de terra, o que elas fazem? Então, de fato estão plantando... Quer dizer, o governo precisa observar essa reforma agrária e precisa realmente fazendas que plantaram plantas ilícitas, vou dizer assim, vão ser tomadas, vão ser feitos, são alvos da reforma agrária, vão ser assentadas famílias. Tem que se ter um olhar muito sério. Isso, se realmente está atendendo aquilo que é proposto. Né? Não estou dizendo aqui que essa análise não mereça guarida por parte do governo, merece. Mas principalmente por parte do governo, porque quando o governo não age, movimentos tomam conta. Exato, mas para que seja verificado e comprovado ao que realmente se destinaram essas terras. Eu lembro aqui de uma invasão, alguns anos atrás, de uma fazenda da Embrapa,
que ela não era uma fazenda que não tinha utilidade, muito pelo contrário, mais de 25 anos de pesquisa de foram produção, destruídos. eles falam improdutivo. Por que no governo do presidente Bolsonaro as invasões diminuíram? Porque o presidente Bolsonaro cortou esse liame, esse laço entre o MST, né, e as pessoas que recebiam. Então o título era dado direto, o título de propriedade, para quem queria. Me parece que o movimento do MST restou prejudicado. Por que precisa dessa intervenção deles, por assim dizer, né? Então, quando você dá diretamente para a pessoa essa terra para que ela trabalhe, produza, me parece que essa cadeia acaba sendo quebrada. A preocupação agora nisso, se há realmente esse vídeo é comprobatório de que haja esse envolvimento, realmente fica muito delicada a situação. Muito delicada, e eu acredito que isso será comprovado, assim, porque a gente sabe como o MST age, a maneira, o modus operandi é esse realmente, na base da violência, da coerção, e a gente da extorsão de valores. Então, se isso realmente restar comprovado, já vai ficar realmente, a CPI vai precisar avançar e aprofundar ainda mais. É uma CPI que promete.